Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme estar aqui com você nessa terça-feira. Saber que você está aqui comigo também, claro. Disposto a aprender, disposto a receber uma palavra de vida, de sabedoria, de bênçãos para a sua vida. Com certeza, Deus hoje vai falar conosco mais uma vez. Aliás, essa semana toda, né? Todos os dias está sempre falando conosco através do Manual da Vida Eterna, né? O manual guia, condutor, para nos orientar como nós devemos viver, como nós devemos ter um estilo de vida que agrada a Deus e que nos livra dos maus caminhos, nos livra das más companhias, nos livra das coisas ruins, né, do mundo, e que não impede que nós passemos por privações, por dificuldades, por desafios, mas torna a nossa vida mais leve. Se nós seguirmos todos os princípios, pelo menos buscarmos viver estes princípios, com certeza nós colheremos os frutos daquilo que nós estamos semeando, com certeza, que é a bondade, o amor, a misericórdia, que é a honestidade, a fidelidade, a sinceridade, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, que tem sido maravilhoso, né? Que tem feito com que nós possamos enxergar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos deslizes. E erro é uma coisa que nós estamos falando nessa semana, é um dos assuntos, né? Hoje, em específico, nós vamos falar sobre o que fazer depois que eu erro, o que fazer depois que eu cometo aquele deslize, aquele erro que envolve uma terceira pessoa, ou aquele erro contra mim mesmo, contra Deus. O que eu tenho que fazer em seguida, após um erro? A gente vê que fala-se tanto sobre não errar, não pecar, não mentir, não enganar, não deslizar de nenhuma forma, né? Está sempre, não ande por esse caminho, não tome essa decisão, não ande com pessoas assim, enfim, está sempre o não na frente, né? Mas o que fazer quando eu fizer, quando eu deslizar, quando eu agir sem pensar, quando eu falhar, o que eu faço em seguida? É o que nós vamos aprender hoje. Eu já quero convidar você a curtir esse vídeo, a curtir essa live, deixar aqui nos comentários seu pedido de oração. Ao final de cada live, a gente sempre faz uma oração, apresentando suas causas, suas necessidades, suas dificuldades individuais e pedindo a Deus força e sabedoria para nós entendermos e vivermos a sua palavra. Com certeza, o Senhor vai estar aí ouvindo a nossa oração, respondendo a nossa oração, porque nós estaremos com a nossa fé unida num só propósito. Se você puder, querido, aí no seu celular ou aí perto de você, se você tiver uma Bíblia física, abra aí no Salmo 51. Salmo 51, nós vamos meditar nessa manhã sobre a vida de Davi, um recorte da vida dele, para nós entendermos o que fazer depois que nós falhamos, depois que nós pecamos, depois que nós ofendemos alguém, depois que a gente trai alguém, depois que a gente comete algum erro, seja ele pequeno ou seja ele enorme, né? Essa semana ainda nós vamos aprender o que fazer quando a gente vive caindo no mesmo erro. Como identificar, como entender qual a raiz disso, o que me faz repetir o mesmo erro e não conseguir vencê-lo, ou seja, ser sempre vencido. Essa semana eu vou te ensinar umas dicas valiosas com base na palavra, é claro, para que você consiga vencer isso que tem te vencido, essa dificuldade, seja ela uma dificuldade na língua, né, seja de mentir ou de fofoca, né, tem pessoas que têm essa dificuldade, a pessoa sabe que ela não deveria agir assim, ela se sente culpada, ela se pune, mas não tá conseguindo vencer aquilo, seja uma dificuldade em uma outra área, né, das mais diversas, vários vícios também que nós temos do dia a dia, vícios de hábitos, enfim. Vamos ler então o Salmo 51, se você já estiver aberto aí comigo, eu vou ler na Nova Versão Internacional, os primeiros versículos, tá bom? Versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador. Desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Fazemos uma pausa aqui para entender o contexto desse Salmo 51. Não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem assim uma descrição minuciosa falando sobre quem escreveu esse salmo. Diz assim, ó: foi escrito por Davi, quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu o adultério com Batseba. Ou seja, o contexto de que Davi cometeu o adultério com Batseba está lá em 2 Samuel 11. Nós não vamos ler, mas nós vamos entender o que aconteceu aqui. Davi já era rei, Davi já tinha algumas mulheres, nesse período era permitida a poligamia, ter várias mulheres.
Então, Davi, um belo dia, foi passear no seu reino, no terraço do seu reino, do seu palácio, né? E viu Batseba tomando banho, viu ela ali semi-nua ou algo assim, né? E se apaixonou, se encantou, né? É o que eu falo, que é a paixão passageira, avassaladora, que é muito diferente do amor. E ele se encantou pela beleza daquela mulher, mandou chamar ela, atraiu ela, coabitou com ela, que a gente chama, teve relações com ela. E ela concebeu, ela engravidou. Ela engravidou, mas ela era uma mulher casada. E o marido dela estava para a guerra, não estava em casa. E Davi fez tudo isso às escondidas. E antes que o marido dela voltasse, Davi mandou mandou que ele viesse da guerra. Quando Davi soube que ela estava grávida, mandou que Urias, que era o marido da Batseba, viesse da guerra para casa, fosse chamado, fosse buscado, viesse para casa, a fim de que a Batseba dormisse com o seu marido, né? Tivesse relações com o seu marido. E o que aconteceria? Mais tarde, Urias descobriria que ela estava grávida e ia pensar, nossa, vou ter um filho. Jamais descobriria que o menino era filho do Davi. Enfim, Davi bolou esse plano, teve tempo para pensar nesse plano após pecar. Então, já primeiro ponto, percebe-se que Davi pecou, sabia que ele cometeu adultério, porque ele estava se envolvendo com uma mulher que já tinha marido, né? E não se arrependeu de imediato, tentou camuflar, tentou esconder. Lembra o que nós aprendemos ontem? E se você não acompanhou a live de ontem, tá salvo aqui no YouTube, você pode dar uma passadinha aqui no canal, que era a diferença entre o remorso e o arrependimento. Em algumas fases da nossa vida, a depender da nossa conexão com Deus, se ela tá bem fraquinha, ou se ela tá zero, ou se ela tá nível hard, a depender da nossa conexão com Deus, a gente vai sentir primeiro o remorso. Primeiro vem o remorso, vem as narrativas que eu te falei ontem, a mentira que o teu cérebro conta, que o maligno se aproveita também nessa situação para dizer, mas você fez isso, você tinha o direito de fazer isso, você tinha o direito de trair, você tinha o direito de mentir, você fez isso para essa vingança que você fez, enfim, ele começou primeiro, enfim, você vai criando justificativas para o seu erro, e isso é o remorso. Ele não vem imbuído, ou seja, carregado da vontade de mudar, da vontade de eu preciso me arrepender desse erro e nunca mais praticá-lo. Esse é o remorso. Você não tem vontade de não praticá-lo de novo. Você até pensa assim, se pisar no meu calo, eu erro de novo. Você não erro, né? Mas eu faço isso de novo, eu tenho o direito. Você acaba criando uma justificativa para errar. Esse é o remorso. O arrependimento, aí eu já tô dando a aula de ontem, né? Peço pra você dar uma passadinha lá. Mas vindo aqui pra Davi meio que não tava sentindo nenhum nem outro. Tava muito bem com o seu pecado. Saciou a sua lascívia, que a gente chama, né? Satisfez a sua carne, dormiu com a mulher do outro. E agora tava tentando camuflar o menino que estava a caminho. Não deu muito certo esse plano de Davi. E você pode ler lá no 2 Samuel 11 toda a história. Em seguida, no capítulo 12, aí Davi já tinha ordenado a morte de Urias. Uma estratégia de guerra para colocar Urias na frente e Urias morrer na guerra, ou seja, para ele ficar com a mulher do cara. E aí o que aconteceu? Deus enviou o profeta Natan. No final do capítulo 11, o último versículo diz assim, Davi desagradou o Senhor, ou seja, fez o que não se agradava, Deus não se agradava, que era cometer esse adultério, esse pecado, né? E aí quando o profeta chega, é muito interessante a história que o profeta conta. Ele diz assim, Davi, havia um homem muito rico e ele tinha muitas ovelhas. E um certo dia, havia um homem também que tinha uma única ovelha, um homem pobre. E esse homem rico foi lá, pegou a ovelha do homem pobre e matou e comeu. Aí quando o profeta termina de contar a história, Davi pega e diz assim, quem é esse homem? Que agora mesmo eu vou mandar matá-lo. E quando o profeta responde a Davi, diz, esse homem é você, Davi. Você dispunha de várias mulheres a seu serviço. Você como rei tinha aí oportunidade de se dispor das várias mulheres que você tem. Mas você foi lá e pegou a mulher do cara. Enfim, você precisa ler lá tudo, meditar aí, fica aí de lição pra você conhecer essa história de perto. É um capítulo curto, tá, gente? Não é uma coisa enorme. Você precisa dar uma passada lá. Não fica só aqui nas minhas palavras, não. Lembra sempre de ir lá e conferir. Se você tiver alguma dúvida, ficou algo aqui que eu não expliquei bem, vem aqui depois, comenta, pergunta e a gente vai interagindo, tá bom? Então Davi rasga suas vestes, fica apavorado e nesse momento ele sente o arrependimento. Por quê? Porque o Senhor o repreendeu. Deus enviou o profeta para expor o pecado dele. E agora eu começo a nossa aula desta manhã, que é o quê? Mostrando para você o passo a passo do que fazer quando você erra, quando você peca. Eu não sei você, não sei a sua vida, mas ainda essa semana nós vamos falar sobre essa questão de quando a pessoa entende, quando a pessoa consegue enxergar que ela errou, que ela falhou, que ela precisa se redimir, que ela precisa buscar socorro, e quando ela não consegue, quando ela acha, tá tudo bem, a vida que segue, é assim mesmo, todo mundo erra, e ela não procura corrigir, ela não procura restaurar a sua conexão com Deus, essa é a palavra certa.
Então eu começo agora falando pra você sobre o passo a passo do que você fazer quando você peca. Primeira coisa, quando você erra, quando você falha. E aí não precisa ser uma coisa absurda, não precisa ser uma traição com o seu cônjuge. Não precisa ser uma coisa assim muito mirabolante, envolvendo várias pessoas e prejuízos para outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa mais responsável, mais temente a Deus. Talvez não, né? Eu quero crer que você é. Se você está aqui me assistindo, se você está aqui disposto a se conectar com Deus, eu tenho certeza que você está buscando todos os dias se afastar do mal, se afastar das práticas ruins, se afastar daquilo que te afasta de Deus. Então, eu estou aqui em concordância com você que eu também estou nesse caminho. Então, talvez a falha que eu esteja falando, que o erro, o deslize, seja uma mentira. Você costuma, não consegue contar a história de fato como aconteceu e você está lá criando uma falsa realidade para impressionar, para parecer que você é muito bom em uma determinada coisa. E aí, quando termina, fica aquela situação chata de você, poxa, eu sou uma fraude, eu sou uma mentira, eu preciso deixar de ser um mentiroso. Seja um deslize em outra área, em outras questões. Uma questão, por exemplo, você tem uma empresa, você tem clientes, ou você tem aí um patrão, né, trabalha para alguém, e você tá enganando o seu superior, e você tá escondendo, ocultando, tá se beneficiando nas costas dos outros, tá quebrando princípios, literalmente, né? Ou você tá barganhando nas costas do cliente, tá mentindo, tá alterando os preços de forma errônea, que você sabe que está agindo de má fé. Então, assim, o que você faz diante dessa situação que você não quer mais agir assim, você não quer mais ser essa pessoa? O primeiro passo é se arrepender. Então, assim, se essa live está falando com você, se essa palavra está falando com você, eu quero convidar você a comentar aqui. Você não precisa ser minucioso e contar aonde você tem falhado, em que momento você tem falhado, ou o que você tem praticado, que você sabe que tem deixado Deus triste, tem te desconectado com Deus. Mas quero convidar você a comentar aqui: hoje eu me arrependo do meu erro, hoje eu me arrependo do meu pecado, tá bom? Isso já vai me ajudar a te conhecer e ajudar também nós orarmos por você. Gente, o primeiro ponto de um recomeço, o primeiro ponto de uma reconstrução, o primeiro pilar é o arrependimento, é eu reconhecer que sem Deus eu não sou bom, sem Deus eu não sou autossuficiente, sem Deus eu não consigo vencer, entendeu? Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Estou sempre repetindo essa passagem aqui. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso demonstrar para Deus a minha humilhação. Senhor, eu não quero mais ser vencido. Eu não quero mais errar nesse ponto. Eu sei que eu vacilei com a minha esposa. Eu sei que eu vacilei com o meu marido. Eu sei que eu falhei na educação do meu filho. Eu sei que eu tenho falhado nesse ponto. Eu sei que eu tenho falhado lá na empresa que eu trabalho. Eu sei que eu tenho... Então, você chega para Deus e apresenta de coração aberto o que você tem feito, que você sabe que tem desagradado a Deus. Diante disso, você precisa ter a plena convicção que, se foi de todo o coração que você fez essa oração, que você teve esse diálogo com Deus, você precisa ter a convicção, a certeza, a confiança, e aí a questão de fé no sacrifício de Jesus, que o quê? Você foi perdoado. Não tem essa de ficar remoendo a dor, tendo ali como é que se diz? O erro de estimação. Ficar guardando como se fosse um bebê e para todo dia, ai meu Deus, ó céus, ó vida, Deus, será que Deus vai me perdoar? Será que... Gente, não tem isso, tá? E aí é um outro ponto que eu já quero tocar, que é o auto-perdão. Você precisa trabalhar o auto-perdão. Tem pessoas que têm facilidade, assim, de crer que Deus perdoa ela, mas ela não consegue se perdoar. Ela não consegue se perdoar, não consegue lidar com o erro. E aí você tem que se autoavaliar para ver se você não precisa de uma ajuda de um profissional da saúde mental, de uma ajuda terapêutica, de alguém, um mentor espiritual, algo desse tipo. Por quê? Eu conheço pessoas que elas se maltratam, se martirizam por muitos e muitos tempos por questões de um erro que ela cometeu lá atrás, que um terceiro já o perdoou, que Deus já o perdoou, mas ela não consegue se perdoar. Percebe a gravidade disso? Você precisa analisar se isso não tem acontecido com você. O segundo passo que você deve fazer depois de falhar, de cometer o erro, de pecar mesmo, primeiro, o arrependimento. O segundo passo é procure reparar o dano imediatamente. Isso não é um tempo depois, espera a poeira baixar. Às vezes você precisa esperar mesmo a situação se acalmar quando teve briga, se teve algum conflito, algo muito sério. Você precisa esperar se acalmar um momento para se aproximar. Ou você precisa contar com um mediador, alguém que vai mediar aquele conflito. Seja o conflito no casamento, seja lá na sua relação de trabalho, seja em qualquer círculo social que você faça parte. Às vezes você vai precisar de uma pessoa de fora para mediar esse conflito, que na verdade você só quer ali expressar o seu arrependimento, só isso. E às vezes não é fácil chegar para a pessoa que foi ferida, que foi ofendida, que você causou prejuízo ou algo desse tipo. Não é fácil, a gente sabe. Nós somos humanos, algumas pessoas têm mais facilidade de perdoar, outras não.
Então, primeiro você se arrepende, depois você procura reparar o dano. Da forma que você achar que deve. É um pedido de perdão? Restituição de um valor que você causou prejuízo? Eu quero citar aqui a passagem de Zaqueu. Que está no Novo Testamento. Jesus estava operando milagres, vivendo o seu ministério, e um certo dia um homem estava no alto da figueira, acho que você já conhece essa história, e Jesus olhou para aquele homem que era um publicano, cobrador de impostos, e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, ou seja, hoje eu vou almoçar com você, eu vou fazer uma refeição com você lá. Quando esse homem recebe Jesus, uma das primeiras coisas que ele diz: mestre, eu reconheço que eu tenho defraudado, que eu tenho mentido, ou que eu tenho superfaturado nas costas do nosso povo pobre. Não foi nessas palavras, mas foi nesse sentido que ele falou. E ele disse: olha, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu, de alguma forma, prejudiquei economicamente. Percebe que ali houve o arrependimento ao se encontrar com Jesus, e houve em seguida o segundo passo, a restauração, a redenção. A forma dele se redimir era restituindo os valores àquelas pessoas. Então você tem que analisar como você pode reparar o dano que você causou. Foi uma palavra, Ellen, que eu falei uma palavra com a minha mulher, eu falei uma palavra com meu marido, que eu sei que ofendeu ele, que eu fui buscar lá no passado, na ferida dele. E como que eu reparo isso? Você repara isso se humilhando e nunca mais repetindo o erro. Dê tempo ao tempo, dê tempo para aquela ferida cicatrizar. Demonstre que você mudou, mas sem ser chato, sem ficar: por favor, me perdoa, todo dia, por favor, me perdoe, você já me perdoou. Ninguém aguenta isso, né? Então, evite ser chato e simplesmente demonstre seu arrependimento uma vez e fique na sua, orando e demonstrando para Deus, pedindo a ajuda de Deus para cicatrizar essa ferida na pessoa que você ofendeu. E procurando, claro, nunca mais repetir o mesmo erro. Terceiro passo, primeiro, arrependimento. Segundo, reparar o dano. E aí é você que tem que fazer esse cálculo, como que eu reparo esse dano, procurar entender aonde foi que você errou. Terceiro é aceitar as consequências. Aceite. Voltando aqui para o contexto de Davi, o que aconteceu aqui com Davi, com a Batseba, depois da repreensão do profeta Natan? O bebê que estava na barriga de Batseba, segundo a profecia do profeta, ele disse, isso está lá no 2 Samuel, que eu já falei para você, 12. Ele disse: Davi, olha, a maldição não vai sair da tua casa, ou seja, vai recair aí a consequência do teu pecado. E tem mais um detalhe: esse menino que está na barriga dela não vai viver, ele vai morrer. Muito forte que essa história de Davi é que depois dessa profecia do profeta Natan, chegou os dias da Batseba dar à luz, e aí Davi orou a noite inteira, orou e jejuou, ficou sem comer por várias horas, salvo engano, por alguns dias. Dá uma conferidinha lá para você depois fazer a correção aqui comigo. E Davi orou, jejuou, ficou prostrado, rasgou suas vestes e fez tudo que estava ao seu alcance no quesito se aproximar de Deus, procurar se arrepender, procurar se reconectar com Deus, para ver se conseguia fazer com que Deus mudasse de ideia, se conseguia tocar o coração de Deus, para que Deus permitisse que a criança ficasse viva, mas ainda assim isso não aconteceu, a criança morreu. Esse foi o primeiro filho de Davi com a Batseba, essa criança morreu. Então assim, foi um aborto que aconteceu ali, permitido pelo Senhor como consequência do seu pecado. O Senhor falou e assim aconteceu. Agora, trazendo isso para sua vida, eu quero que você pare e analise que há problemas, há erros, falhas que a gente comete, a gente cria problemas, cria situações que vai trazer consequências por vários tempos. Por isso que a gente tem que estar sempre em conexão com Deus e vigilante, né? Porque a depender do erro que a gente comete, da gravidade, isso vai trazer consequência para as próximas gerações, vai trazer consequência para os nossos filhos, vai trazer consequências aí e prejudicar terceiros, pessoas inocentes, entendeu? Mas se esse for o seu caso, nesse processo de errei, e agora o que eu faço? Você precisa aceitar as consequências. Por que eu digo aceitar isso? Porque tem gente que não aceita. Tem gente que se rebela, começa a odiar Deus, vira ateu, pinta o 7 e o 8, como diz. Porque não aceita a consequência do seu erro. Porque se Deus fosse bom, ele não fazia isso. Porque se Deus... Isso. Porque Deus não me ama. E começa a murmuração, e começa a lamúria, e começa a rebelia. E começa aí a pessoa querendo lutar contra Deus. Então assim, se nós sabemos, se nós temos a convicção, a consciência que nós erramos, que nós falhamos, que foi o nosso orgulho que fez com que a gente agisse de maldade e que em algum momento a gente tentasse barganhar, lucrar nas costas de alguém, que em algum momento a gente traísse, em algum momento a gente cometesse uma falta, a gente precisa ter consciência, nós precisamos ter essa consciência. A consequência vai vir. E às vezes ela não vem amanhã, ela não vem semana que vem, ela vai vir daqui 1 ano, ela vai vir daqui 2 anos, ela vai vir daqui, entendeu? E quando ela vier, eu preciso ter a humildade de dizer: eu sei, isso aqui não é um castigo de Deus. No meu livro tem uma frase que
acho que não é minha. Tem algumas frases que são minhas, mas essa eu acredito que eu encontrei, e eu cito lá o autor, que eu falo sobre essa questão. Eu falo, não existe castigo, o que existe é consequência. Eu semeei, eu vou colher. Eu plantei, eu vou colher. Ou seja, não tem que ficar punindo a Deus, culpando o governo, culpando a mulher, culpando o homem, culpando as crianças, culpando quem quer que seja. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu semeei. Então, na hora que a colheita vier, eu preciso aceitar isso. Vai passar. A vida é feita de fases. Ninguém morre de provação, ninguém morre de dificuldade. Ninguém morre, entendeu? Você vai sobreviver a isso. E quanto mais humildade você tiver, mais fácil será o processo, com certeza. Você vai aceitar, você vai... como nós lemos aqui no Salmo 51, Davi aqui dizendo: Senhor, me purifica do pecado, apaga minhas transgressões, eu reconheço que eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, eu reconheço que eu sou pecador desde que eu nasci, desde quando minha mãe me concebeu. E vem aqui, se você ler o Salmo 51 todo, é uma oração de humilhação, de um coração rasgado na presença de Deus. Então assim, já fica aqui a minha recomendação, na hora que você for ter aquele particular com Deus, no dia que você cometeu aquele deslize, lembre-se, ora o Salmo 51, ora ele todo em voz alta e abra o seu coração para o Senhor. O que vier, quanto mais o Senhor ver humildade no seu coração, mais as chances, tanto de você ser perdoado, claro, mas tanto do Senhor segurar na sua mão quando vier as consequências, quando vier o dia mau. Eu não seria leviana de dizer para você, não, Deus perdoou, tá tudo apagado, tá tudo resolvido, não vai acontecer nada com você, é só ter fé em Deus, não. Não é isso que a palavra nos mostra, não é isso que ela nos transmite, não é só bênção, não é só vitória, não é só sucesso, não. Os dias são maus e às vezes somos nós que criamos alguns dias maus, alguns pesadelos da nossa vida, somos nós que vamos lá e criamos. Deus não tem parte nenhuma com isso, é simplesmente a lei da semeadura. Eu plantei e eu colho aquilo que eu plantei, certo? Eu não sei se eu fui um pouco direta demais aqui, mas comente aqui pra me dar um feedback pra eu ir melhorando cada dia mais, tá? Vamos agora orar, quero orar pela sua vida. Se você não assistiu a live de ontem, convidar você pra assistir, convidar você pra curtir esse vídeo e encaminhar o link da live de hoje pra alguém que precisa ouvir essa palavra sobre. E agora? Quem poderá nos defender depois que eu falhar, depois que eu pecar? O que eu faço? Pra onde eu corro? Corra para os pés do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração. Louvando o Pai Eterno por mais um dia, por mais essa bênção de estarmos reunidos na sua fé, na sua comunhão, de aprendermos, de recebermos essa palavra, de entendermos, Senhor, que o cair do homem, levantar de Deus, que nós... todos nós estamos sujeitos a falhar, a pecar em algum momento da nossa vida. Por isso nós precisamos reconhecer que somente o Senhor pode nos ajudar, pode segurar na nossa mão. Somente o Senhor, ó Pai amado, pode nos fortalecer. Nesse momento eu oro por todos quantos me ouvem, onde essa pessoa estiver, qualquer lugar que ela estiver, qualquer horário que ela estiver me ouvindo. Eu oro para que a sua vida seja guardada, protegida pelo Senhor. Eu oro para que haja paz na sua casa. Eu oro para que haja sabedoria em seus relacionamentos. Eu oro para que essa pessoa tenha sabedoria, prudência para se conectar com Deus, estar perto de Deus, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto como está escrito. Em nome de Jesus, eu oro para que a oração dessa pessoa seja respondida, o seu pedido, a sua necessidade individual, os seus sonhos, os projetos do seu coração. Eu oro para que o Senhor atenta para o clamor dessa pessoa que está aqui sempre conosco, ouvindo, recebendo a palavra. Eu oro a Deus para que o Senhor nos dê saídas alternativas, nos dê direcionamento quando nós falharmos, porque muitas vezes nós ficamos desorientados, perdidos, envergonhados, entristecidos, abatidos. Mas nós confiamos plenamente que só o Senhor, com o seu amor tão grande e sua fidelidade, é fiel para nos perdoar, para nos redimir, para nos dar uma nova oportunidade. Nos ajuda, ó Pai, a nos arrependermos, a, Senhor, estar sempre reparando as nossas falhas, nossos erros, corrigindo, não cometer os mesmos erros. Dá-nos sabedoria, discernimento, abre o nosso entendimento, dá-nos visão ampla. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, abençoe a nossa semana, nosso dia, e a nossa vida está nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.